Sejam bem-vindos ao canal Mundo das Espécies. O tema de hoje será sobre a foca. Focas são animais mamíferos da subordem Pinnipedia e família Phocidae. Destacam-se por apresentarem uma nadadeira em forma de remo e um corpo hidrodinâmico que garante grande capacidade de natação. Como dito anteriormente, as focas são pinnípedes da família Phocidae. Esses mamíferos aquáticos se destacam por possuírem um corpo fusiforme arredondado, pescoço curto e volumoso e ausência de orelhas externas. Os machos não apresentam testículos externos. Assim como outros pinnípedes, as focas possuem o corpo recoberto por pelos. Os pelos das focas são trocados anualmente. As nadadeiras posteriores das focas são utilizadas para o deslocamento na água e não podem ser projetadas para frente. A direção do nado é determinada pelas nadadeiras anteriores. As focas são bastante ágeis no ambiente aquático e são ótimas mergulhadoras. A foca de Weddell, por exemplo, pode atingir uma profundidade de mais de 600 metros e ficar submersa por mais de uma hora. Apesar de serem ágeis no ambiente aquático, as focas não apresentam a mesma habilidade no substrato sólido. Para se deslocarem na terra ou gelo, elas promovem o arqueamento de seu corpo. Ao contrário de outras espécies de pinnípedes, as focas não são capazes de utilizar suas nadadeiras anteriores como apoio. As focas são carnívoras, alimentando-se, portanto, de outros animais. Sua dieta pode incluir peixes, moluscos, pinguins, crio e até mesmo outras focas. Existem diferentes espécies de foca, que possuem comum a característica de serem encontradas em regiões de águas geladas, como o Ártico e Antártida. Entretanto, isso não significa que não há espécies sobrevivendo em regiões de água mais quente. A foca monja havaiana, Neomonachus islandi, por exemplo, vive em águas tropicais. As focas, assim como várias espécies de animais do nosso planeta, sofrem com as alterações em seu habitat. As mudanças climáticas impactam negativamente a vida desses animais, que utilizam as plataformas de gelo, por exemplo, para cuidar de seus filhotes. Os seres humanos são também uma ameaça direta contra esses mamíferos. Por muito tempo, as focas foram caçadas com a finalidade de se obter gordura e pele para a fabricação de casacos. A intensa captura desses animais foi responsável por uma redução drástica em muitas populações. Apesar de a caça ser proibida em várias regiões, as focas também podem morrer vítimas de acidentes com equipamentos de pesca, como redes. Espécies de foca. Foca monja havaiana. A foca monja havaiana, Neomonachus islandi, é, atualmente, a única espécie de foca encontrada em regiões tropicais. Popularmente, ela recebe esse nome devido às dobras de pele que apresenta em sua cabeça e que lembram o capuz de um monge. Além disso, essa espécie é observada, geralmente, sozinha ou em pequenos grupos. A foca monja havaiana se alimenta de moluscos, peixes e lagostas. Essas focas apresentam cerca de 2,28 metros de comprimento e podem pesar cerca de 226 kg. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, a foca monja havaiana está classificada atualmente como em perigo. Foca caranguejeira. A foca caranguejeira, Lobodon carcinophagus, é uma espécie abundante na região da Antártida. Caracteriza-se por apresentar um corpo esguio e focinho comprido. Os adultos pesam cerca de 225 kg e podem atingir cerca de 2,60 metros de comprimento. As fêmeas são maiores que os machos. A alimentação dessa espécie de foca é baseada, principalmente, na ingestão de crio, pequeno crustáceo parecido com camarão. Seus dentes formam uma espécie de peneira que ajuda na captura do alimento. Uma foca caranguejeira vive, em média, 20 anos. Orcas e a foca leopardo são os principais predadores dessa espécie. Segundo a IUCN, a foca caranguejeira está classificada atualmente como pouco preocupante. A foca comum,
foca vitulina, ou foca do Porto, ocorre em águas costeiras do hemisfério norte, sendo observada em regiões desde temperadas até polares. Diferentemente da foca caranguejeira, entre as focas comuns, o macho é maior que a fêmea. De maneira geral, os machos da espécie possuem de 1,6 a 1,9 metros de comprimento e podem pesar de 70 a 150 kg. Já as fêmeas possuem entre 1,5 a 1,7 metros de comprimento e entre 60 a 110 kg. Esse animal alimenta-se de moluscos, crustáceos e peixes, possuindo, portanto, uma dieta variada. Seus principais predadores são ocas e tubarões. Essa espécie pode viver